Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais fascinantes e conhecidas de todos os tempos, a Arca de Noé. Mas vamos focar num aspecto que talvez nunca tenhas parado para pensar a fundo: o tamanho real da arca. Já imaginaste o quão colossal era essa embarcação? A Bíblia nos dá as medidas exatas e quando as convertemos para as nossas unidades modernas, os números são simplesmente impressionantes. Então, qual era o tamanho da Arca de Noé? No livro de Gênesis, capítulo 6, Deus instrui Noé a construir uma arca com 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Mas o que é um côvado? O côvado era uma unidade de medida antiga, baseada no comprimento do antebraço, do cotovelo até a ponta do dedo médio. Embora o seu valor exato pudesse variar um pouco entre as culturas, o côvado hebraico é geralmente estimado em cerca de 45 centímetros. Vamos fazer as contas. Se multiplicarmos 300 côvados por 45 centímetros, chegamos a um comprimento de 13.500 centímetros, o que equivale a 135 metros. Para teres uma ideia do que isso significa, um campo de futebol oficial tem cerca de 105 metros de comprimento. Ou seja, a arca tinha o comprimento de quase um campo e meio de futebol. Imagina só, uma estrutura flutuante gigantesca, maior do que a maioria dos edifícios que vemos nas nossas cidades. Agora, e a largura? 50 côvados. Multiplicando por 45 centímetros, temos 22,5 metros de largura. Isso é mais largo do que uma piscina olímpica e comparável à largura de uma autoestrada com várias faixas. E a altura? 30 côvados, o que nos dá 13,5 metros. Isso é equivalente a um prédio de 4 ou 5 andares. Uma estrutura de 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Era uma verdadeira fortaleza flutuante. Para visualizarmos melhor, vamos comparar com algo mais moderno. O famoso navio Titanic, que era considerado um colosso na sua época, tinha cerca de 269 metros de comprimento. Embora a arca fosse mais curta, cerca de metade do comprimento do Titanic, a sua proporção era incrivelmente estável. Engenheiros navais modernos estudaram as dimensões da arca e concluíram que a sua proporção de comprimento para a largura, de 6:1, é ideal para a estabilidade em águas turbulentas. Isso significa que a arca foi projetada para não virar facilmente, mesmo nas piores tempestades do dilúvio. Não era um navio feito para navegar rapidamente, mas sim para sobreviver. Mas o tamanho é apenas parte da história. A arca tinha 3 andares, ou pavimentos. Isso triplicava o espaço útil total. Se calcularmos a área de cada andar, multiplicando o comprimento pela largura, 135 metros por 22,5 metros, temos uma área de 3.037,5 metros quadrados por andar. Multiplicando por 3 andares, chegamos a uma área total de mais de 9.100 metros quadrados. Isso é quase o tamanho de 20 campos de basquetebol. Era um espaço interno vasto, projetado para abrigar uma diversidade impressionante de vida. E como é que todo este espaço foi utilizado? A Bíblia menciona que a arca tinha compartimentos, ou ninhos. Isso sugere uma organização interna complexa, com diferentes espaços para diferentes tipos de animais, além de armazenamento para comida e água. Imagina o desafio logístico de alimentar e cuidar de todos esses animais durante meses. Era preciso um sistema de ventilação, um sistema para remover dejetos e, claro, um estoque gigantesco de alimentos. A quantidade de madeira necessária para construir uma estrutura deste tamanho também seria monumental. A madeira usada, segundo o texto, era gopher, um termo que os estudiosos ainda debatem, mas muitos acreditam que se refere a algum tipo de madeira resinosa, como o cipreste. Essa madeira, revestida por dentro e por fora com piche, tornaria a arca completamente impermeável, essencial para sobreviver a um dilúvio global. Vamos pensar no volume total da arca. Multiplicando comprimento, largura e altura,
chegamos a um volume bruto de mais de 41 mil metros cúbicos. Para colocar em perspectiva, isso é equivalente ao volume de mais de 520 contentores de transporte padrão, aqueles que vemos em navios de carga. É uma capacidade de carga enorme. Um estudo sugeriu que a arca poderia ter transportado o equivalente a mais de 125 mil ovelhas sem afundar. Isso mostra que havia espaço mais do que suficiente para abrigar os pares de cada espécie, que Noé foi instruído a levar. É importante notar que a Bíblia fala em levar tipos ou gêneros de animais, não todas as subespécies e variações que conhecemos hoje. Por exemplo, Noé não precisaria levar todas as raças de cães, mas sim um par ancestral do tipo canino, do qual as raças modernas poderiam ter descendido. Isso reduz drasticamente o número de animais necessários a bordo, tornando a tarefa, embora ainda monumental, muito mais viável dentro do espaço disponível. O design da arca, com a sua única porta lateral e uma única janela ou abertura no topo, também é significativo. A porta foi selada por Deus antes do dilúvio, simbolizando que a oportunidade de salvação estava fechada. A abertura no topo, provavelmente um sistema de ventilação e iluminação ao longo de todo o comprimento da arca, permitia a entrada de ar e luz, mas protegia os ocupantes da chuva torrencial. Em resumo, a Arca de Noé não era um pequeno barco pitoresco como muitas vezes é retratado em livros infantis. Era uma obra de engenharia naval de proporções épicas, perfeitamente projetada para a sua função: preservar a vida durante uma catástrofe global. Com o comprimento de um campo e meio de futebol, a altura de um prédio de 5 andares e um espaço interno, equivalente a 20 campos de basquetebol, a arca era mais do que capaz de cumprir a sua missão. A grandiosidade da arca nos faz refletir sobre a magnitude do evento do dilúvio e a seriedade da mensagem por trás da história. Não era apenas um conto, mas uma descrição de um projeto colossal com um propósito divino. Da próxima vez que vires uma imagem da Arca de Noé, lembra-te das suas verdadeiras dimensões e da incrível façanha que a sua construção representou. Uma estrutura gigantesca, construída por um homem e sua família, num ato de fé e obediência. Espero que tenhas gostado desta análise detalhada sobre o tamanho da Arca de Noé. É fascinante como os detalhes num texto antigo podem ser tão precisos e impressionantes quando os examinamos de perto. Se gostaste deste vídeo e queres ver mais conteúdos como este, não te esqueças de deixar o teu like, partilhar com os teus amigos e subscrever o canal. Ativa o sino para não perderes os nossos próximos vídeos. Obrigado por assistires e até a próxima.